180. Kiren Saga capítulo 601. O monge psíquico autor. El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Hoje foi um dia hostil para Lina. Ela acordou mais cedo do que qualquer um, com o cabelo bagunçado e a cabeça sonolenta. Submergiu em água morna. Tomou café da manhã sozinha ao mesmo tempo em que John saiu da cama. Deu-lhe um beijo de despedida e foi para a faculdade. É novamente neste dia da semana que ela tem que frequentar a faculdade e dar uma aula. Apesar de ter uma popularidade impressionante como a professora universitária mais jovem e uma das tutoras mais avançadas na teoria e na prática, sua classe era composta por apenas um punhado de alunos. Compare isso com seu arxinêmesis, o professor que só tem que comparecer uma vez por mês e vira toda a faculdade de cabeça para baixo quando ele aparece para a aula, seu marido John. Ela explica teorias complexas, resolve equações inimagináveis, mergulha em mistérios arcanos e amplia o horizonte de todos em sua classe com sua experiência. Por outro lado, John começa sua aula contando algumas piadas, contando uma história sobre como ele é incrível, faz um show de mágica, diz a todos para espalhar amor e paz enquanto ele sai em meio a seus aplausos fanáticos. A RGH ela bateu a cabeça contra a mesa em que estava sentada junto com Faralda, Lanette e Níria. Seu marido de novo? Níria perguntou. Eu odeio isso. Alina sentiu-se sem energia porque nem queria reclamar mais. Sua carreira de professora é simplesmente impossível com alguém como John agindo como o rockstar favorito de todos. Já te disse antes, não disse? Nem todo mundo gosta de ser abarrotado de conhecimento arcano como se suas cabeças pudessem absorver tudo. Nem todo mundo é tão inteligente quanto você, disse Faralda. E não vamos esquecer que John está ensinando a classe jornaleira. Seus ensinamentos são todos sobre a experiência prática da vida real e ele não é o tipo acadêmico como você é. Acrescentou Lanette. Estamos em uma academia. Por que é errado ser do tipo acadêmico? Alina deu um tapa na mesa. Eu não conto isso a ninguém, mas me preparo tanto para minhas aulas que às vezes fico frustrada com. Como Alina queria reclamar, Níria interrompeu. Pelo amor de esquecimento, Alina. Você continua reclamando sobre dar uma aula uma vez por semana e perder para seu marido que ensina uma vez por mês na nossa frente, senhoras da classe trabalhadora, que tem que dar aulas todos os dias. Ela disse. Cresça um pouco de vergonha, mulher. O quê? Você sabe que minhas aulas são diferentes das aulas normais, certo? Mesmo os alunos não aguentam o que eu ensino todos os dias. Diga a ela, Faralda, Lanette. Alina retrucou. Faralda e Lanette olharam uma para a outra e depois para ela com olhos que queriam dizer que não estavam do lado dela. Pessoal. Alina fez uma cara triste quando percebeu. Isso é tão baixo de você. O que é baixo é como você e seu marido se comportam. HMPH. Níria disse. Vocês dois sempre agem como poderosos e importantes, como se a própria ordem psíquica um dia viesse buscar uma audiência com vocês. Nesse momento, uma figura se aproximou da mesa lançando sua sombra alta sobre as quatro senhoras. Com licença. O homem falou enquanto as três das quatro mulheres faziam caretas quando viram. Preciso que você venha comigo imediatamente. O homem era o conselheiro Talmor do Arquimago, o Altimer conhecido como Ancano, e suas palavras foram dirigidas a Lina. O que você quer, Talmor? Ela respondeu com óbvia hostilidade. O que é que eu quero? Ancano repetiu as palavras de Alina com óbvio despeito. Eu quero muitas coisas, professora Alina, mas agora, eu preciso de uma explicação para o que está acontecendo no Oblivion. Alina e as outras senhoras franziram o senho. Meu marido colocou merda no seu sumone desta vez? Ela perguntou com um sorriso que achou impossível esconder. O rosto de Ancano mudou de Altimer dourado para amarelo pálido quando ele se lembrou de um evento que quase comeu por dentro. Por outro lado, Lanette achou impossível conter a gargalhada que se revelou contagiosa para as outras duas senhoras. Tudo bem, permita-me esclarecer a situação. Eu gostaria de saber por que alguém afirma ser da ordem psíquica aqui no colégio. Mais importante,
Eu gostaria de saber por que ele está perguntando por você especificamente. Ancano falou, segurando o último pedaço de bom senso que tinha. As 4 senhoras congelaram ao mesmo tempo, então 3 delas olharam para Nira em vez de olhar para Alina. Guru. Mesmo eu não posso ver isso vindo, disse Alina. Chega com isso de uma vez. Foi finalmente o ponto de ruptura de Ancano. Alina, Faralda e Laanete se viraram para ele com raiva, mas o Tamor também não estava recuando. Ele olhou para Alina e continuou a falar. Você e eu vamos bater um papo com aquele Monk, descobrir exatamente por que ele está aqui e então ele será removido das dependências da faculdade. Ele estava com raiva, nervoso e não parecia se importar com suas maneiras com a esposa de João depois que João humilhou no salão principal. Mas um monge psigique realmente apareceu e eles solicitaram uma audiência com Alina de todas as pessoas. Ela tinha uma ideia do porquê, mas não iria compartilhar com Ancano, é claro. Vá correndo, Tamor. Eu mesmo estou indo para lá. Ela disse com desdém. Eu insisto que vamos agora. Ancano começou a agir teimosamente. O Nevo. Lanete parecia furiosa com o comportamento dele, mas Faralda segurou seu braço dizendo-lhe para não agir precipitadamente. Por que você está tão preocupado? Aline perguntou. Ancano também não quis responder, mas teve que se fazer claro. Eu serei o único a fazer as perguntas. Tudo o que você precisa saber é que a Ordem Psígica é uma organização desonesta, acreditando estar acima da lei. Eles entraram em conflito com Aldmer e Dominion antes, e não tenho intenção de permitir que isso aconteça aqui. Seu discurso foi notável e todos, exceto Alina, agora estavam de pé. Ela normalmente é tão alta quanto um Altmer, mas quando ela se levantou agora, todos ao seu redor podiam sentir que eram diminuídos por ela quase instantaneamente. Seus corações dispararam, eles começaram a suar frio e o próprio conceito de tempo ao seu redor começou a parecer distorcido. Seus olhos começaram a se transformar em pupilas estreitas e o ar ao seu redor começou a ficar sufocante. Você. Ela deu um passo à frente. Não. Ela caminhou para o lado, diga. Então passou por Ancano. Eu. Antes de circulá-lo, o que? E direcionar sua raiva através dele, para. Fazendo-o estremecer, faça. E sentir o gosto de sangue em sua boca. Ele imediatamente colocou o braço sobre a mesa e segurou a boca com a outra mão enquanto a temperatura do corpo caía a um ponto crítico. Mais um segundo e ele estaria deitado no chão vomitando sangue por todo lado. A senhora venenosa conhecida como Alina pode fazer isso. Se as pessoas que sentiram a intenção assassina que ela pode projetar através de seus olhos podem congelar como ratos na presença de uma serpente, aqueles que são diretamente visados por seu olhar sofrem ainda mais. Ancano mal estabilizou suas entranhas quando sentiu cada órgão de seu corpo apenas torcendo. Em seguida, abriu a boca para falar, mas o sangue apareceu em todos os lábios e dentes. Eu irei encontrar o visitante agora. Não havia necessidade de contar a João como Ancano falava com Alina. Na verdade, se João descobrisse o que aconteceu, ficaria com pena de Ancano por seu erro. Alina saiu da cantina e se dirigiu para onde ela esperava que Monge estivesse, os aposentos do Arquimago. Claro, Ancano estava seguindo atrás dela com uma cara tão irada como se tivesse engolido um peixe fedorento. Até o segundo preenchido na torre do Archimage estavam 3 homens, uma vez que Alina entrou seguida por Ancano. O que ele está fazendo aqui? Ancano disse ao ver João parado no bairro do Arquimago também. Isso é assunto administrativo, professores comuns como você são. Vou pedir educadamente para você calar a boca e não vou perguntar de novo. João disse. Ancano viu João e não conseguiu mais conter sua raiva. Esta é uma ofensa séria às boas intenções do Aldmer e Dominion. Ancano virou-se para o Arquimago Savuzarem e quis latir. Você pode pegar essas boas intenções e colocá-las em seu. João estava prestes a responder, mas Savuzarem interrompeu. Professor João, já chega. O Arquimago falou. Tudo bem. João recuou com um sorriso. Sim, isso é o suficiente. Ancano queria aproveitar o ímpeto de Savuzarem contra João.
Enquanto ocorriam os latidos entre João e Ancano, Alina notou que tudo começou a se acalmar e até o ar ficou sutil. Ela olhou em volta e viu todos ao seu redor simplesmente congelados, com o espaço ao seu redor ficando nebuloso. O que é isso? O que aconteceu? Ela se virou. Eu aconselho você a não se mexer tanto. No entanto, uma voz respondeu a ela e ela percebeu que era o velho elfo em um manto de monge. O quê? Quem é você e o que está fazendo? Alina imediatamente se tornou hostil. Fácil. Só vim conversar, disse Quaranir. E o que você fez com eles? Ela apontou para o resto. Seu marido pode explicar a situação se parar de brincar, disse Quaranir, apontando para João. Alina franziu a testa e olhou para João, que moveu os olhos em sua postura congelada. TSK, você me pegou. João se mexeu olhando para Alina e Quaranir. Só queria ver se consigo te enganar. Quase deu certo. João, o que aquele homem quer? Aline perguntou. Ele disse que quer falar com você sobre o olho de Magnus. Você deveria ouvi-lo. João disse, garantindo a Alina, que tem tendência a atacar quando se sente ameaçada. Entendo. Monge, diga o que pensa. Ela disse. Tudo bem. Não temos muito tempo, então devemos ser breves. A situação aqui em sua faculdade é de extrema importância e as tentativas de contatá-lo como anteriormente falharam. Acredito que seja devido à própria fonte de nossa preocupação. Este objeto. O olho de Magnus, como seu povo começou a chamá-lo. A energia que vem dele nos impediu de alcançá-lo com as visões que você já teve. Quanto mais tempo ele permanece aqui, mais perigosa a situação se torna. E então eu vim aqui pessoalmente para dizer a você que isso deve ser resolvido. Quaranir disse tudo o que pode. Então esse olho é perigoso? Aline perguntou. Não sabemos. Mas se não sabemos, então certamente é muito perigoso. Quaranir respondeu. HMMM. Você não pode fazer nada sobre isso. Aline perguntou. Devido à nossa falta de conhecimento no momento atual, não podemos agir precipitadamente. Quaranir respondeu. E por que sou eu que tenho que lidar com tudo isso? Aline perguntou. Porque você colocou a cadeia de eventos em movimento na cripta de Sartal. Quaranir deu outra resposta vaga. João, eu não entendo o que esse homem está dizendo. Alina perdeu as esperanças de entender Quaranir e falou com João. Ele está falando sobre desencadear uma reação em cadeia de algum tipo de destino. Não necessariamente o seu destino, mas para deixá-lo estabilizar, você deve corrigir o curso dos eventos. O que o monge estava tentando dizer é que sua ordem rastreia as coisas de à margem e está sempre adivinhando um futuro que eles podem antecipar. O olho de Magnus provavelmente está perturbando a capacidade deles de ver o futuro com clareza. João disse. Quaranir parecia sobrecarregado com a explicação de João, mas no final ele sorriu. Não posso confirmar ou negar nada disso. Ele disse. Isso é o que João diz quando eu acuso de estar com as outras garotas pelas minhas costas. Alina disse com uma cara cansada. O que você precisa saber é que esse objeto, o olho, é imensamente poderoso. Este mundo não está pronto para isso. Se permanecer aqui, será mal utilizado. Muitos na Ordem acreditam que já foi mal utilizado ou que algo irá acontecer. Acontecer em breve, algo que não pode ser evitado. Quaranir desviou João e Alina de sua conversa perigosa. Não podemos contê-lo. Aline perguntou. Eu testei algumas coisas outro dia e é incontrolável até agora. Há um Lockbooks por perto, mas ainda estou trabalhando em como abrir em vez de selar algo dentro dele. João disse. Então esse cara simplesmente aparece e nos diz que é perigoso e misterioso. Então, o que podemos realmente fazer? Alina parecia bastante impaciente com todo aquele mistério que circulava. Somente aquele que desencadeia qualquer destino tem a capacidade de alterar seu curso, mesmo que um pouco. É aqui que você entra, Lady Alina. Acreditamos que seus esforços devem ser direcionados para lidar com as consequências, mas não podemos prever o que será isso. Quaranir explicou. Infelizmente, o futuro é tão obscuro para nós quanto para você.
O poder avassalador do olho torna difícil para nós vermos. Você ouviu isso agora? Aline estreitou os olhos. Sim. Muito curioso. João assentiu imitando a expressão dela. Ele está falando do futuro como se eles devessem saber o que é. Portanto, a ordem psíquica não depende apenas da magia de adivinhação como uma ferramenta de seu arsenal, mas a usa como seu principal método para talvez vigiar tudo. Alina bateu palmas. Ah! João acenou com a cabeça apontando para ela enquanto agia como se tivesse entendido o que ela queria dizer. Claro, você já sabe disso, certo? Alina perguntou a ele. É. Claro. Sim. João assentiu e desviou o olhar. Quando a dupla olhou para Quaranir, que mal se escondia atrás de um sorriso estranho, ele imediatamente decidiu terminar aqui. Temo que já ultrapassei os limites da minha ordem, mas vou oferecer isso. Quaranir limpou a voz e olhou para Alina significativamente. Procure Augur de Dunline em sua faculdade. A percepção dele pode ser mais coerente que a nossa. O augúrio. Alina ergueu as sobrancelhas. Eu o conheço, João apresentou há algum tempo. Quase ninguém na faculdade acreditava na existência do augur, muito menos um estranho. Então, novamente, um forasteiro da ordem psíquica, que é famosa por sua adivinhação, e o augur de Dunline, que é um adivinho muito preciso, certamente se dão bem. Esta conversa exigiu muito esforço de minha parte, então receio ter que deixá-lo. Continuaremos a... Quaranir fez uma pausa antes de trocar contato visual com João e sorrir. Continuaremos a zelar pela situação aqui. Quaranir finalmente acabou com o feitiço que isolava o tempo e tudo lentamente voltou ao normal. Por mais estranho que pareça, João se lembrava perfeitamente do que estava dizendo Ancano e os dois continuaram se discutindo como se nada tivesse acontecido agora. Savuzarem parecia ter se cansado de João e Ancano então dirigiu sua atenção para o monge psíquico. Me desculpe, você estava prestes a dizer alguma coisa? Savuz perguntou. Na verdade, eu gostaria de me despedir. Quaranir disse desculpando-se. Qual o significado disso? Ancano se desvencilhou completamente de João e pulou na frente de Quaranir. Sinto muito, acho que não entendi. Não se faça de tímido. Você pediu para ver um membro específico do colégio. Aqui está ela. Agora, o que você quer? Houve um mal-entendido. Claramente eu não deveria estar aqui. Simplesmente vou me despedir. O quê? Que truque é esse? Você não vai a lugar nenhum até que eu descubra o que você está fazendo. Ancano não aguentou mais e ficou furioso. Não estou tramando nada. Peço desculpas se o ofendi de alguma forma. Quaranir mostrou respeito aos presentes na sala e se afastou. Vou te ver partir então. João imediatamente se juntou a Quaranir. Ancano não sabia o que fazer, pois estava sendo ignorado por todas as partes. Então é isso. João Dari e seu povo estão em conluio com a Ordem Psíquica, uma organização criminosa. Ele gritou. Quaranir parou imediatamente e olhou para João. Isso não vai lhe causar nenhum problema? Ele perguntou. Nem um pouquinho. João respondeu, oferecendo a Quaranir para seguir em frente antes de lançar um olhar frio para Ancano. João estava apenas certificando-se do que registrar em seu livro de contas safados para calcular os juros que ele fará aqueles safados pagarem. Mas agora, ele vai ter uma conversa oficial com os monges psíquicos. Kirin Saga capítulo 602. A pesquisa psíquica então. Vamos iniciar nossas conversas, Arquimago João Dari. Quaranir disse enquanto colocava alguns pergaminhos sobre a mesa. Vamos tomar café da manhã primeiro. João disse enquanto acenava para o garçom da taverna. Tani João. Uma ocasião tão feliz para vê-lo. Dagur, dono da taverna Frozen Yacht, veio até João mostrando respeito. Obrigado, Dagur. Eu e meu convidado aqui vamos tomar dois do café da manhã de sempre. João disse. De sempre? Quaranir perguntou desconfiado. Oh. O café da manhã de Tanijon, isso é algo no menu. 2 ovos de galinha cozidos, 2 pães de centeio fresco, um pequeno prato de queijo de ervas, 2 fatias de salmão defumado para ele e a senhorita Nefertiti,
uma garrafa de leite aquecido e os temperos separados. Dagur recitou o café da manhã mais famoso do cardápio. Isso é rico. Quaranir comentou. O segredo para uma longa juventude e uma boa pele é sempre um rico café da manhã. João respondeu. Vou levar então. Pelo que parecia, tudo em Winterhold gira em torno de um homem e uma quantidade surpreendente de lealdade vinda de todas as pessoas ao seu redor. Isso não é algo feito por governar pessoas como um tirano ou mesmo por governar. Todos neste estabelecimento e ao longo do caminho desde a faculdade até a taverna olhavam para João com olhos de camaradagem e confiança. Ele não é seu governante, ele é seu líder, seu amigo e seu herói. Até que o café da manhã foi colocado em uma mesa e um gato preto apareceu do nada para compartilhar com João sua refeição. Quaranir continuou observando tudo com calma. Então, você não deveria entrar no colégio? João perguntou. Quaranir prestou atenção em João. Seus superiores, eles não disseram para você entrar lá. João esclareceu. Não. Como monge sênior, tenho alguma liberdade para lidar com os negócios. Quaranir respondeu. Verdadeiramente? João colocou uma Lilith tablete ao lado dele e tabulou algumas vezes, o que fez Quaranir estreitar os olhos e tirar outro pergaminho de sua bolsa. Sua esposa, ela é muito inteligente. Assustadoramente. Disse Quaranir. Ela é 2 vezes mais esperta do que eu. Ela também é uma adivinhadora muito boa. João disse. Você percebe que está falando com um monge psíquico. Quaranir sorriu. Realmente. Ela é melhor do que vocês. Sua visão futura pode ser curta, mas mesmo estar perto do olho de Magnus não afetou muito sua habilidade. João disse. O que afeta nossa habilidade de adivinhação é o fato de termos em mente inúmeras variáveis. Disse Quaranir. Então vocês executam simulações futuras em vez da simples e velha adivinhação. João disse. Não vou confirmar nem negar. Salve-o. Sotasil já foi um membro de sua ordem. Ele usou seu método para criar uma cidade mecânica. Eu já sei que você confia no conhecimento natural em sua divinação para eliminar a falsidade da verdade. João disse. Quaranir abriu uma parte do pergaminho que tinha primeiro e acrescentou algumas runas com sua magia. Isto vai ser divertido. João sorriu. 2 oponentes fazendo anotações um sobre o outro. Quem souber mais ganha. Eu posso dizer que a Ordem Psijic tem boas intenções. João disse. Ótimo. Mas agora eles são tão ignorantes quanto nós. Vocês confiam na adivinhação mais do que deveriam e ficam fora dos assuntos mundanos. Uma vez que há algo que chama sua atenção, você se aproxima e interfere o mínimo que pode. João disse. O que fazemos é calcular o melhor destino possível. Nossa interferência geralmente é desnecessária, a menos que vire um pouco as chances. Quaranir respondeu em tom vago. Um papel tão pequeno para uma organização tão grande. João sorriu. Vou fazer uma pergunta. Como você define o destino? Quaranir sorriu. O resultado futuro mais provável. Ele respondeu. Portanto, quanto mais você souber, melhores resultados poderá adivinhar. João disse. Realmente. Alguns assuntos, no entanto, são impossíveis de adivinhar. Quaranir, o olho de Magnus é uma coisa Acabei de descobrir mais algumas coisas. João sorriu. Parece que você está ciente disso também. Quaranir entendeu mais sobre João. Minha esposa sempre diz que é impossível adivinhar minhas ações. João disse. Muitas entidades anômalas, sejam elas pessoas ou objetos, tendem a ter essa característica terrível de tempos em tempos. Disse Quaranir. É por isso que prefiro magia de detecção à adivinhação. Seu feedback é sempre preciso. João disse enquanto dava um pedaço de salmão para Nefertiti. É realmente muito mais fácil, mas há uma sensação luxuosa de prever o futuro e alterá-lo para obter o melhor resultado. Um empresário de sucesso como você também deve pensar assim, certo? Perguntou Quaranir. Pelo contrário, acredito firmemente em nenhum risco, nenhuma lição, nenhuma dor, nenhum ganho. João disse. Entendo. Muito curioso mesmo. Quaranir disse e adicionou algumas runas ao seu pergaminho.
João também digitou em seu tablete algumas vezes. Então, por que a ordem psíquica está interessada em me traçar o perfil? João perguntou. Não, já traçamos seu perfil uma vez. Desta vez estamos apenas corrigindo alguns erros fatais no primeiro perfil. Disse Quaranier. Oh! João se sentiu lisonjeado. Quando fui perfilado pela primeira vez? É. Tenho liberdade para divulgar informações sobre a metodologia da ordem. Então, Quaranier quis desistir, mas João não deixou. Ei, é o meu perfil. Mas está tudo bem de qualquer maneira. Eu entendo. Eu só iria fornecer informações precisas se você perguntasse. João disse. Me providencie. Quaranier estreitou os olhos. De graça. Eu não sou um homem de muitos segredos. João disse. Quaranier achou que isso era bom demais para ser verdade e João fez parecer um desafio que ele não estava escondendo nada se fosse perguntado diretamente. Tudo bem. Quaranier disse e abriu parcialmente o pergaminho e leu as primeiras linhas. Nome oficial do sujeito, João Dari. Nome de nascimento, João Yildiremani. Título do perfil anterior, Tipropesishi Ufiliak Bai. Uau! João ergueu as sobrancelhas. Eu fui perfilado antes de nascer. Para ser honesto, foi rebaixado a boato desde que você desapareceu por 16 anos. A próxima vez que você apareceu foi no perfil da alta sacerdotisa de Sitis, mas não conseguimos fazer a conexão. Disse Quaranier. Vocês são excelentes criadores de perfis, no entanto. João sorriu. O que mais? Tipo de sujeito, humano anômalo. Raça, nord. Sexo, masculino. Você acabou de assumir o meu gênero? João perguntou com um olhar penetrante. Quaranier calou-se por um momento. Há algo que você queira esclarecer? Ele então perguntou, preparando-se para editar a sessão. Eu apenas me sinto ofendido porque eu deveria ter preenchido isso sozinho. Posso imaginar outras pessoas ficando realmente chateadas com isso. É impossível ser capaz de assumir o gênero de outras pessoas com quase 72 gêneros por aí. João disse. Encontramos esse caso uma vez. Quaranier disse. Lembro-me de ter lido um perfil sobre isso. Era muito detalhado. Então, mantemos isso como masculino. Pessoa gato macho. Quaranier olhou para João e acrescentou algumas runas no pergaminho, mas fora da linha de gênero. Tudo bem. O que vem a seguir? Ah, sim. Classificação do assunto. Imprevisto. Isso é ruim, hein? Acabei de falar pessoalmente com o imprevisto esta manhã. Uau! O que mais? Notas do assunto, atualizadas hoje. O assunto é uma das anomalias mais curiosas, tanto pessoalmente quanto em detalhes. O assunto também possui muitas entidades e objetos anômalos que são classificados entre menor e seguro. Menor e seguro. João franziu a testa. Eu acho que precisão não é o seu forte então. Quaranier não quis se preocupar em explicar mais sobre o funcionamento interno da ordem psíquica para João, mas parece que o último estava dando mais valor a si mesmo. O objetivo de João era simples. Ele só queria entender melhor a ordem psíquica, algo que ele pesquisou muito em suas vidas passadas e atuais. Por outro lado, Quaranier tinha um objetivo e é discernir quem é João Dari e como evitar desastres imprevistos. Menores seguros são apenas qualificações de risco. Quando a ordem tenta avaliar os riscos de causar um desastre futuro, nós o chamamos de seguro para assuntos de nenhuma ameaça particular, menor para assuntos que podem causar distúrbios em escala nacional, como a maioria dos Daedric Artifacts. Major vai para assuntos com potencial para iniciar grandes mudanças e precisam ser contidos a todo custo. SAF, minor e major. Mas eu fui classificado como. Qual era mesmo a palavra? João perguntou. Imprevisto. Quaranier disse. Esta classificação foi carregada por muitos súditos de grande poder que também são obscuros quando alguém tenta adivinhá-los. O olho de Magnus é um. Você também é considerado imprevisto a partir deste dia. Isso tem alguma relação com a rainha imprevisível? João perguntou. Sua pergunta estava relacionada a Miren e Miranda, pois são descendentes da rainha imprevisível Irene, fundadora do primeiro domínio Aldmeri. Sim,
É um título que foi dado à rainha Irene pelos escribas de Ataelm. Quaranir confirmou. Estranho. João coçou o queixo. Uma coisa que não entendo é como minhas ações não podem ser lidas pela adivinhação e meu nascimento foi predito. Se bem me lembro, o mesmo caso também aconteceu com a rainha Irene. De fato. Quaranir respondeu, o nascimento é a coisa mais fácil de prever, pois antes do surgimento de um grande destino, muitos sinais começam a aparecer. Entendo seu ponto. João não concordava nem discordava, pois não tinha conhecimento a respeito. Para resumir o resto do relatório, você chamou nossa atenção durante seu tempo no deserto de Alicam na cidadela de Ebunar. Depois de investigá-lo, descobrimos que você estava nos trabalhos dédricos de Azura. Você foi classificado como seguro até a luta com o Deus Verme, quando você demonstrou poder além de nossa primeira estimativa, o que o transformou em uma entidade classificada como menor. Eu ainda não gosto de ser menosprezado. Por favor. Estas não são classificações depreciativas. Cada entidade em que nos interessamos está além do que deveria existir e afeta a vida diária do povo comum. Qualquer que seja. De qualquer forma, notamos que, durante esse tempo, você deu um passo para fora do véu da realidade e atravessou os reinos além da pele em Citis. Aplaudo seu retorno, que não foi testemunhado por centenas de anos. Você pelo menos sabe sobre isso. Também sabemos que você e o Lord Shogorat se chamam sobrinho e tio. Oh! Agora que você mencionou isso, acho que ele está ficando solitário ultimamente. Por último, mas não menos importante, está o aparecimento do Dragonborn e dos dragões classificados como crise. Classificação de crise agora. João adicionou uma quinta classificação enquanto contava nos dedos. É um posto sobre o qual não temos poder. Não é imprevisto, mas não, a ordem psíquica não tem poder para lidar com isso, exceto oferecendo a pouca orientação que temos. Preferimos deixar o mundo lidar com esses assuntos por meio de seus próprios planos que são na sua maioria imprevisíveis. Isso é preguiça de você. Não passamos de uma ordem de estudiosos, Sr. John, temos limites. Quaranir disse, a escala de uma anomalia classificada como crise pode ameaçar toda a existência de mundos. A crise do esquecimento, a dobra no oeste, a explosão da alma, o renascimento de Dagotor e agora o retorno do devorador de mundos. Mas vocês não se mostram nessas situações. Isso porque não temos poder sobre isso. Apenas registramos e mantemos perfis sobre todos esses assuntos, como sempre fazíamos antes do registro da história. John suspirou enquanto Quaranir continuava vendendo a história de como a ordem psíquica é uma parte neutra que só interfere sempre que sente que pode e continua gravando e criando perfis. Para a poderosa ordem de mestres do misticismo que abrigava nomes como Vanus Galerion, Mani Marco, Sotacil e Dvatifir, essa atitude passiva fez com que parecesse um pouco decepcionante. John disse a palavra que lhe veio à mente. Peço desculpas se não vivermos de acordo com as fantasias dos forasteiros, mas essa é a questão de decifrar os mistérios. Parece nada assombroso. Quaranir explicou. João descansou a cabeça na palma da mão enquanto se apoiava com o braço na mesa. Quando você é o Dragonborn, tenho certeza de que sua vida é muito além de emocionante em comparação com nós, pessoas comuns. Disse Quaranir. Tem sido chato ultimamente. João respondeu, mas então estreitou os olhos e olhou para Quaranir, que apenas o chamava de Dragonborn. Que existência maravilhosa você é. Quaranir começou a adicionar fervorosamente mais linhas de runas em seus pergaminhos. Para ser honesto, nunca soubemos quem seria o Dragonborn, mas pensar que ele é o filho da profecia de 20 anos atrás. Tudo está se encaixando muito bem. Muitos da Ordem são fãs ávidos do Dragonborn e dos dragões em geral, portanto, tivemos uma extensa pesquisa alguns meses atrás. Sabíamos que o Dragonborn seria uma entidade classificada imprevista, mas para ser honesto, encontrar você não era como eu imaginava seria. Toda a situação mudou de John sendo fanboy de magos sobre a Ordem Psíquica para os monges psíquicos sendo fanboys do Dragonborn. Como John disse, é realmente nada assombroso. Qualquer que seja. John suspirou.
Vou te mostrar algumas dessas chamadas anomalias menores ou algo assim. Oh, que consideração! Guarani juntou apressadamente seus pergaminhos e se preparou para partir. Apenas uma palavra de advertência. João disse, você pode querer ter mais pergaminhos do que os que você tem. Kirin Saga capítulo 603, classificando João essa é uma torre que pode bloquear um dragão batendo seu corpo contra ela. João disse. Indestrutível. Ixi. Ele extrai seu poder de um Elder Scroll, já que seu poder real é processar os dados dos Elder Scrolls. Eu projetei com base naqueles santuários antigos dos tempos da Guerra das Três Bandeiras. Também pode ser usado para lançar feitiços tonais em grande escala. Isso é perigoso. Acho que seria classificado como um artefato daédrico. Nível de risco menor, pois não é móvel e atua apenas como uma estrutura defensiva. Guarani registrou em seus pergaminhos. Entendo. A torre ainda não está completa, então vou começar a pesquisar sobre a adição de recursos de teletransporte. João gravou em seu tabulete. Guarani olhou para ele com olhos nada divertidos e riscou menor para maior. Tudo bem, vamos para o próximo local. João pegou seu cajado e clicou 2 vezes no chão antes que um portal começasse a se formar rasgando o vazio. Espere. Guarani parou João antes que ela passasse. Onde está levando esse portal? Não está em nenhum lugar imundos. O quê? O todo-poderoso monge Psijica está com medo? João perguntou com uma cara presunçosa. Um monge Psijica busca conhecimento antes de tudo. Mesmo o medo não pode parar a curiosidade do Psijic. Guarani respondeu com cara de ofendido. Depois de você então. João apontou para seu portal e Guarani engoliu suas preocupações e passou. Assim como ele esperava, os dois entraram na cena mais bizarra de todas. Isso não pode ser. Eu sei direito. Uma ilha flutuante na superfície de um oceano calmo e imóvel sob o crepúsculo. É o meu domínio. João disse. Um domínio. Guarani riu. Essa coisa é. Será um desastre se você levar uma coisa dessas para o Mundus. E não estamos nem em Mundus nem em Oblivion. Na verdade, João está guardando seu domínio em um lugar que não é nem o mundo mortal de Mundus nem o mundo alienígena de Oblivion. Na verdade, é o véu entre Mundus e Oblivion. Este mar em que estamos é a chamada Água de Oblivion, onde todos os reinos flutuam. Você pode dizer que estou mantendo-o aqui na fronteira do reino do Daedric Prince Azura. João confessou. Então, que classificação este tem? Grande anomalia. Droga. Parece que ainda posso fazer algo acima disso. A única coisa acima disso é uma crise. Em outras palavras, um gatilho para o fim do mundo. Disse Guaranir. E quanto a essa coisa imprevista? Você nunca realmente explicou isso. João finalmente fez a pergunta que desejava. Significa que não podemos interferir nisso, já que cabe ao mundo. Guarani respondeu e então partiu para o ataque. A propósito, mesmo se você for um arquimago, você não pode simplesmente tecer um portal através dos mundos. Foi este cajado. Você quer dizer orgulho? Um nome bastante cativante. Seu nome oficial é Elderstaff, feito de um galho da árvore mais antiga do mundo, uma pedra sigilosa de Oblivion como a gema, aço de ébano frio de Coldarbor como as partes externas reforçadas, divina energia de Merida, e foi tudo encantado juntos através dos poderes combinados de um pergaminho ancião e o tum de um Dragonborn. Guaranir teve que reiniciar sua mente por um segundo antes de cair involuntariamente o queixo. Seu nome completo é Elderstaff of Poerenfarte. A propósito, e sua especialidade é fabricar tudo que eu imaginar através da magia pelo processo de conversão igual de mágica. Pode-se dizer que é o cajado mais prostituto de mágica que alguém pode vir entre. Grande anomalia. Guaranir apenas registrou o que ouviu. Pelo amor de Oblivion, cara. Imagine combinar meu cajado com o coração de Lorcan ou mantê-la, por exemplo. Pode praticamente acabar com o mundo. João protestou. A menos que ele possa fazer algo como ligar o Numidium, não importa o que ele faça. Mesmo o próprio Numidium já foi classificado como Majora Anomaly antes de ser usado pelo Tiber Septim.
Isso não é um concurso de superioridade, você sabe. Dependendo da escala de dano que um alvo pode deixar para trás, ele obtém sua taxa de risco. Tudo bem. Que tal uma anomalia das sombras que consome qualquer sujeito sombrio e ganha seu poder menor? Um parasita comedor de vida que pode caçar vampiros e transformar seu hospedeiro em algum tipo de monstruosidade também menor. Um golem de osso que tem a habilidade de manipular os ossos dos mortos e liberar ataques tonais altamente destrutivos menor. Uma joia indescritível com o poder de manifestar desejos e manipular os homens também pode assumir a forma de uma donzela que desperta homens e mulheres ainda menor. Que tal um titã dédrico com escamas forjadas de ferro frio e a habilidade de anular qualquer feitiço que não tenha sido lançado por pelo menos um arquimago? Isso nem é uma anomalia, mas sabemos sobre Shikio. É uma criatura dédrica que você controla. Mas você tinha que arruiná-la e colocar um Dremura por dentro, não é? Má decisão. Eu sei. John suspirou e então começou a sorrir assustadoramente. Que tal o maior de todos eles? Quaranir sentiu alguns calafrios com a atitude repentina de John. Um gato. John disse enquanto segurava Nefertiti acima de sua cabeça com seus dois braços. Mas não apenas uma gata. Ela é gata. O gato é o familiar de John Dari. Um familiar compartilha a mesma alma de seu hospedeiro, portanto, tem a mesma classificação que ele, imprevisto. Finalmente, John tentou beijar Nefertiti, mas foi atacado por suas miríades garras da aniquilação antes que ele pudesse se aproximar e ela rapidamente escapou através da arte divina do felino Shadow Step, a barra N, apenas tentando um pouco de Uxia. Deixa pra lá. Mesmo com o rosto desgastado e dilacerado, John manteve o sorriso largo ao finalmente conseguir levantar uma anomalia que está acima de Major. Pouco se importava com o fato de não haver classificação. Para começar, é apenas uma classificação para funcionalidades e documentação de saque. Por outro lado, Quaranir chegou à conclusão de quem, ou o que, é John Dari. E enquanto as coisas que John fazia o aterrorizavam em qualquer dia do ano, o próprio John não representava perigo para o mundo, apesar dos brinquedos que guardava ao seu redor. Ele também poderia dizer que John manteve muitos segredos dele e isso é apenas a ponta do iceberg. Ainda assim, ambos obtiveram informações valiosas um do outro até ficarem satisfeitos. Porque a Ordem Psíquica estava investigando John Dari. Porque essa é a única maneira de obter informações sobre ele. Porque eles iriam querer esse tipo de informação. Porque eles assumem a responsabilidade de manter os anais da história registrados e proteger o atual Kalpa de qualquer ameaça metafísica por meio de um protocolo de proteção das coisas que podem afetar a linha do tempo e interferir apenas no momento de grande necessidade com medidas estritas. Alguns até argumentariam que a definição do calendário mundial pela monarquia de Valen no início da Primeira Era foi feita pelo Conselho da Ordem Psíquica para que eles pudessem manter a própria linha do tempo e ordem. Sua missão é tão simples quanto essas três linhas: estudar os assuntos anômalos, confinar o conhecimento perigoso do público e preservar esses estudos para necessidades futuras. O que eles fariam mais tarde com esse conhecimento é lidar com ameaças aconselhando certos indivíduos ou intervindo para lidar com as próprias coisas, o que é um caso muito raro. Ainda assim, John tinha uma pergunta que persistia em sua mente. Então, por que você simplesmente não tira o olho de Magnus? John perguntou. Não se tira simplesmente o olho de Magnus. Quaranir respondeu, podemos saber um pouco mais do que você sabe. Mas ainda não é suficiente para contermos com eficiência seus perigos. Então você vai esperar o desastre cair e lidar com isso quando chegar a hora? João perguntou. Claro que não. Embora possamos saber muito mais se o olho de Magnus for utilizado, ele se tornará um desastre, no entanto. Além disso, você realmente acredita que os magos de Enterod simplesmente deixaram sua descoberta escapar? Quaranir argumentou. Eu posso puxar algumas cordas. João disse. Vou me abster de fazer isso dessa maneira. A ordem psíquica geralmente não sai de seu caminho e confisca um sujeito anômalo. Quaranir recusou.
HMPH. Posso citar alguns objetos que vocês guardam em seus cofres. O cajado das torres, se eu acredito que vocês já o tiveram. O cajado do caos, assim como o cajado de Magnus. João disse. Alguns dos objetos que você acabou de nomear são impossíveis de conter. Você deve saber que mesmo se os confinarmos, eles tendem a escapar porque estão conscientes de serem mantidos em um lugar por muito tempo. Então você só fica de olho neles. Na verdade, nós temos. O que mais você tem? Isso é confidencial. Vamos, não seja um desmancha-prazeres. Mostrei a você meu gato. Quaranir segurou a cabeça da irritação de João. Nós também. Mantemos vários Sentry Magicats como seu Noirtael, mas nenhum de nós tentou ter um vínculo familiar tão profundo no nível que você e seu gato têm. Quaranir respondeu com um tom embaraçado e trêmulo. Eu sabia que vocês eram bons rapazes. Deus abençoe. João disse enquanto olhava para Quaranir com orgulho e admiração. É. Obrigado. Quaranir acenou com a cabeça e viu isso como uma oportunidade de obter mais informações sobre João. Nós também. Pessoas normais e fanáticos. Sem chance. João cobriu a boca. Vocês têm Feifoken. O verdadeiro Feifoken. A verdade geralmente está envolta em mitos e lendas. Mas sim, a pena amaldiçoada é tão verdadeira, apesar da crença comum. Quaranir confirmou com um sorriso astuto. Estou prestes a fingir tão difícil agora. João disse. E você, Sir, possui algo tão interessante quanto a pena de Feifoken? Perguntou Quaranir. João imediatamente deu um sorriso largo que tinha muitos problemas escondidos por trás dele. Eu não faço isso há muito tempo. João disse. Aproximou-se então de Quaranir e perguntou com astúcia. Já te contei sobre os dragões. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.